Olá a todas e a todos. Estou aqui para conversar com vocês sobre o assunto da semana. Só para lembrar um pouco, nós conversamos um pouco sobre a avaliação na perspectiva mais formativa, na perspectiva do exame, e aí falamos sobre os três diferentes níveis de avaliação. Daí fomos para a questão da avaliação formativa e avaliação sumativa. E agora a gente vai entrar numa parte também bem interessante, não que as outras não fossem, mas que é bem potente, que é pensar a avaliação a partir da quarta geração de avaliação. E aí, nesse sentido, a gente está retomando as contribuições de Google e Lincoln. Vocês tiveram acesso ao texto que foi traduzido pelo professor Domingos Fernandes, aquele texto em que ele fala sobre as quatro gerações. E, enfim, nesse momento, a gente vai conversar um pouco sobre a quarta geração, que é a geração mais potente e mais legal de ser trabalhada, porque ela pressupõe uma ruptura com as gerações anteriores. Então, retomando um pouquinho a discussão, porque já tem um tempo que a gente viu isso, a primeira geração, a geração da medida, a segunda geração, a geração da descrição a partir dos objetivos educacionais, e aí surge a figura do pai da avaliação educacional, o Tyler, que pela primeira vez formula os objetivos educacionais, e aí esses objetivos eles foram melhorados e foram trabalhados pelo sucessor e pupilo dele, o Benjamin Bloom. A terceira geração, a geração de juízos de valor, tá? E no apanhado geral dessas três gerações, a ideia da avaliação ela vai ficando mais sofisticada, entende-se no primeiro momento que medir não é o suficiente, então pensa-se que é necessário, além de medir, descrever. Depois de um tempo, percebe-se que não basta medir e descrever, é necessário atribuir juízos de valor. Então, essas gerações elas são extremamente complicadas na perspectiva de que elas partem do princípio de de influências do paradigma positivista, que pensa uma única forma de se fazer ciência, uma ciência universal objetiva. E aí não é assim muito estranho que muitos de vocês tragam situações extremamente violentas e complicadas na perspectiva da avaliação, porque os professores eles são legitimados por essa concepção de avaliação, né? Na verdade, eu vejo essas três possibilidades inseridas dentro de uma mesma concepção de avaliação, né? De uma avaliação seletiva, classificatória. E não é muito comum que vocês relatem situações muito dolorosas e muito injustas, que parte do princípio, de que o professor, falando novamente da questão do positivismo, que ele é uma figura neutra de julgamento, o julgamento dele vai ser isento de qualquer afetividade, preconceito, qualquer situação extra, que ele é capaz de fazer esse julgamento, de maneira neutra e isenta. E aí, por conta disso, como tem uma relação de poder instituída, nessa perspectiva de que o professor ele pode fazer isso, ele é legitimado e autorizado a fazer isso, muitos acabam, como estudantes, sofrendo situações extremamente traumáticas e complicadas por conta desse contexto. Tá? E aí esses autores estadunidenses, Golub e Lincoln, eles propõem uma quarta geração, uma geração de ruptura com isso, porque percebe-se que a avaliação nessa perspectiva é um mecanismo de seletividade e de classificação muito cruel. E no Brasil, assim, se nós formos olhar para a produção dos autores, dos pesquisadores no campo da avaliação que trabalham com essa perspectiva da quarta geração, foram autores que começaram a se debruçar sobre esse assunto no momento em que a escola pública ela começa a se tornar mais democrática, no momento em que
os estudantes das classes populares começam a frequentar a escola. Acho que foi num dos últimos vídeos em que eu gravei para vocês. Eu coloco a situação, é muito comum que pessoas mais velhas, né, mais antigas, tenham um certo saudosismo em relação à escola pública, dizendo que a escola pública era uma escola que ensinava de verdade e que a escola pública hoje ela não presta. Bom, uma das coisas que a gente precisa questionar é que conceito é esse de qualidade, porque a escola pública de antigamente, que nesse saudosismo, uma escola que funcionava, era uma escola extremamente seletiva. As pessoas não tinham acesso. Hoje em dia, nós estamos muito mais próximos de um acesso universal, né? De ter vaga. Claro que nós sabemos que só isso não é o suficiente para garantir a aprendizagem efetiva dos estudantes, porque existem muitos mecanismos internos de seletividade dentro da escola, né? E muitos deles são atravessados pela relação professor-estudante, avaliação da aprendizagem, como vocês já aprenderam, né? O primeiro nível de avaliação. Enfim, então agora, nesse sentido, né? A intenção é trazer aqui minimamente o que esses autores da área de avaliação vêm trabalhando na perspectiva da quarta geração, ou seja, uma geração de ruptura com a anterior, tá? E mostrar um pouco também, durante muitos anos, eu fui professora da educação básica, eu trabalhava com os primeiros anos do ensino fundamental. Então, eu pretendo trazer algumas discussões sobre práticas de avaliação que eu tinha com as crianças, para mostrar um pouco dentro da minha concepção teórica da escolha que eu fiz, né, como eu trabalhava nesse viés. E aí eu acho muito interessante falar, inclusive, porque eu estou ajustando o óculos, meu óculos está um pouco largo, e aí nesse sentido ele fica meio chatinho, né? Eu costumo fazer uma analogia da teoria do aporte teórico com o uso do óculos. Quem usa óculos sabe que o óculos ele é ajustado no rosto, né? O óculos é ajustado no rosto e a lente ela é exata de acordo com a sua necessidade, né? Aquilo que precisa de correção. Então, uma das coisas que me deixa muito irritada é quando alguém pega o seu óculos e fala assim, deixa eu ver se ele fica legal, se está muito forte para mim, porque a pessoa coloca no rosto e o ajuste do rosto daquela pessoa é totalmente diferente do seu. Então, é muito comum, né, que o óculos ele fique mais largo por conta disso. O meu óculos, não tá, esse daqui não está largo por conta disso, não. Está largo porque já tem um tempo que eu uso e já está precisando ajustar. Mas nessa pandemia estou sem coragem de ir no oftalmologista. Mas, enfim, e o meu óculos precisa ficar muito ajustado no meu rosto porque eu enxergo mal para perto. E principalmente nesse trabalho remoto durante a pandemia, é aí que se torna mais necessário, desculpa, o uso do óculos. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque eu vou explicar para vocês mais ou menos as contribuições desses autores da área de avaliação e aí vou me localizar na minha escolha, vou explicar o porquê e vou falar como eu trabalhava dentro nessa perspectiva. E por que eu estou dizendo isso, mas Virgínia, por quê? Porque eu não estou querendo dizer que existe um certo ou errado. Acho que existem diferentes concepções e diferentes necessidades. E como óculos, a teoria, né, ela vai se ajustar às suas necessidades. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando. Claro, vou abrir um parênteses aí. Tá? Essa discussão de não ter uma verdade única, isso pode ser complicado, porque isso, inclusive, pode ser usado como justificativa para tortura, né? Para, enfim, genocídio, um monte de coisa. Não é disso que eu estou falando, não, tá? Eu parto do princípio de que tem questões que são inegociáveis, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro de uma discussão teórica epistemológica, uma discussão de conhecimento, existem diferentes perspectivas. E aí, nessas perspectivas, você vai se ajustar e você vai escolher de acordo com as suas necessidades. Claro que algumas concepções você pode considerar muito erradas por conta das suas concepções de mundo, de relações de ser humano, de infância, enfim. Tá? Mas é mais ou menos nessa, ajustando o óculos de novo, é mais ou menos nessa perspectiva, né? Eu fiz uma escolha
e vou tentar mostrar para vocês um pouco como é que isso foi se dando ao longo desse processo, tá bom? Algumas questões antes de trazer isso, né? Eu trabalho com o assunto, com avaliação, de maneira sistemática, intencional, planejada, desde 2003. Mas já pensava um pouco sobre essa situação, sobre esse assunto, desde o momento em que eu entro na rede pública municipal do Rio de Janeiro, porque era uma das professoras mais jovens, e aí por conta disso pegava as turmas que ninguém queria, as turmas que eram turmas de correção de fluxo, aqueles estudantes que estavam fora da faixa etária. Então, por exemplo, uma das experiências que eu vivi, eu tive uma turma de quarta série, sim, né? Eu sou uma pessoa velha, e já sou professora há 29 anos, e durante 19 anos eu fui professora da rede pública municipal. Numa das primeiras turmas que eu tive alunos com 16 anos na quarta série, foi antes da mudança, né, de nomenclatura na nova LDB. Então, isso foi muito interessante para mim, como pesquisadora, digo que a pesquisadora de avaliação nascia ali, né, em estágio embrionário, que ainda não sabia muito como é que eu ia fazer isso, mas eu comecei a me aproximar do assunto, comecei a estudar, porque eu fiquei muito impressionada com o fato deles e delas terem 16 anos na quarta série, porque eu terminei o ensino normal, o antigo ensino normal, com 16 anos, com a mesma idade que eles estavam na quarta série. E aí eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas, aí acessava os documentos escolares, né? E aí eu fui descobrindo que esses meninos e meninas, né, que na época eram adolescentes, eles haviam ficado reprovados muitos anos na primeira série. E por conta disso estavam com 16 anos na quarta série. Tá bom? Então é só para falar um pouco que essas minhas reflexões também são frutos de estudos, estudos que eu me sentia necessidade de buscar por conta da minha atuação como professora. Isso também é legal porque a gente começou o assunto, se vocês, né, tiverem uma boa memória, vocês vão lembrar que a gente começou perguntando por aí o que era avaliação para você, a importância da avaliação para a formação docente. Então, está tudo conectado. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, porque eu tenho alguns trabalhos que eu fazia e também outras situações que eu não vou contar agora para não tirar a surpresa, mas eu preciso compartilhar com vocês e eu vou explicando na medida em que que eu for mudando de tela, tá bom? Vamos lá, que isso aqui é ao vivo, tomara que dê certo. Quer dizer, você verá o vídeo gravado, mas para mim é ao vivo, né? Então, só um segundo. Cruzem os dedos, hein? Então, peraí. Deixa eu organizar a vida aqui. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, na verdade, né, 4 autores brasileiros e um autor português. Vocês já conhecem, já andaram lendo, inclusive, a questão das gerações, e também o último texto, né, a última proposta, foi em relação a ele, né, que é o Domingos Fernandes. Então, vou começar pelo Lucchesi e pela Hoffmann, que são autores bastante conhecidos na área de avaliação, né? Já estão há bastante tempo aí. Inclusive, ambos, se não me falha a memória, estão aposentados, não estão com produção recente por conta disso, né? Tanto o Lucchesi quanto o Hoffmann, eles têm mais material publicado em livro, tá? Então, né, a avaliação diagnóstica, né? O Lucchesi pensa na diagnose como a possibilidade de você ter dados, né, que possam contribuir, dados significativos que possam contribuir para uma tomada de decisão. Né? Por que tomada de decisão? Tomada de decisão para uma aprendizagem efetiva, para melhora na aprendizagem. Aliás, né, se eles estão partindo da quarta geração, aí cabe um parênteses, todos eles pensam a possibilidade de intervenção e de melhoria da qualidade. Então, não é uma avaliação verticalizada, em que o professor avalia o estudante e não precisa fazer nada, né? Que ele é o juiz supremo, em que ele é o neutro e o isento, em que ele sabe o que ele está fazendo e o outro sofre aquela ação. Na verdade, é uma avaliação que é compartilhada. É uma avaliação que é na perspectiva
relacional. Pensando na avaliação na quarta geração, uma avaliação responsiva, construtivista, ou seja, construída na relação, construída com o outro. Então, vocês verão que tem pequenas diferenças, né, de uma teoria para outra, mas elas partem de princípios muito próximos, tá? Então, né, você vai para o Lucchesi, você precisa colher esses dados na perspectiva de contribuir para a efetiva aprendizagem, né, dos estudantes. Então, nessa perspectiva, não dá para separar muito a avaliação de planejamento. Aliás, eu costumo sempre dizer que essas áreas, avaliação, currículo, planejamento, didática, são áreas que são diferentes, mas que são áreas muito próximas e que dialogam muito entre si. Porque não tem como você, nessa perspectiva de quarta geração, você não mexer com tudo, com toda a estrutura escolar, né? Com toda a relação que se estabelece no espaço escolar, né? Com o conhecimento, com a forma que ele vai ser avaliado, com a formação docente, né? Com as metodologias, enfim. Se você pensa que é preciso intervir, então você vai mexer em tudo isso, tá? Já para Hoffmann, ela, né, parte da ideia da mediação, né, que o professor, ele é essa figura que ele vai mediar o conhecimento. Na verdade, é um conhecimento que é construído pelo estudante. Então, ele precisa oferecer ferramentas de intervenção a partir da realidade sociocultural desse estudante, dessa criança, enfim, desse adolescente. E nessa perspectiva, ele precisa também oferecer situações desafiadoras, né, para que ele... se a gente parte do princípio que é uma construção que não está dada, é uma construção social, histórica e relacional, o professor, como mediador, ele precisa oferecer essas estratégias, essas situações, né? Ele precisa pensar estratégias e precisa oferecer situações significativas de aprendizagem. Então, são perspectivas que eu considero assim, uma perspectiva bastante interessante, né? Porque o estudante não está lá receptáculo vazio, tábula rasa, né? Ele está participando ativamente do processo. Tá? Vou primeiro seguir com os brasileiros, embora eu tenha colocado a ordem aqui da avaliação formativa alternativa, e depois eu volto para o Domingos Fernandes, até porque vocês já viram isso na última atividade, né? A avaliação emancipatória foi formulada pela Ana Maria Saul e ela trabalha a partir do conceito de emancipação de Paulo Freire. Então, para ela, né, é necessário você ter uma consciência crítica de uma situação. Então, esse processo de avaliação emancipatória envolve uma descrição, uma análise e uma crítica de uma dada realidade com o objetivo de transformá-la. Tá? Enfim, gente, mudei aqui na hora, porque agora eu lembrei o porquê que eu tinha colocado nessa ordem. Porque eu vou apresentar o trabalho da Maria Tereza Esteban e vou me situar diante desse contexto. Então, desculpa, mas eu vou retornar ao que eu tinha falado e vou para o Domingos Fernandes para concluir esse pedaço, apresentar as contribuições de Maria Tereza Esteban e aí mostrar um pouco do que eu fazia, tá bom? Então, né, a avaliação formativa alternativa, como vocês viram na última atividade, né, ela parte do princípio que as estratégias de escolha, né, desses dados precisam ser diversificadas, dessas informações, e essas estratégias elas precisam valorizar os processos e os contextos de ensino de aprendizagem. Então, que tem um pouco a ver, inclusive, com a atividade que nós propomos para vocês, né? Como é que vocês pensariam a partir da avaliação formativa alternativa, como vocês pensariam a partir da primeira geração. Foi bem interessante porque vocês conseguiram perceber as diferentes perspectivas, tá bom? Enfim, a avaliação como ferramenta de investigação da prática docente, ela parte do princípio de que o professor, ele precisa investigar a sua prática docente, sempre na perspectiva de intervenção. Então, ele precisa buscar novas estratégias para que aprendizagens aconteçam,
as melhores metodologias, as melhores situações, e ele precisa se avaliar também. Ele não avalia só o desempenho, né, ou a aprendizagem, que são perspectivas diferentes, né? O desempenho tem mais a ver com o resultado, a aprendizagem tem mais a ver com o processo formativo, né? O professor, a professora não avalia apenas o estudante, ele se avalia na relação e ele pensa o que ele pode fazer para melhorar. Tá? A Teresa Esteban, ela também trabalha, assim, no momento atual, ela tem sido a grande referência na área de avaliação da aprendizagem. Lucchese e Hoffman continuam sendo aqui no Brasil, mas são, como eu disse, são pessoas que não estão com produção muito recente na área. Maria Teresa que tem pensado e produzido de maneira mais recente aí, tá bom? Uma das coisas importantes também de falar, porque tem a ver um pouco com o que eu vou mostrar para vocês agora, é que ela trabalha com a perspectiva do erro como constitutivo do processo de aprendizagem. Então, me perdoa a redundância, mas errar não é errado. Errar faz parte desse processo de elaboração do conhecimento, desse processo de construção, né? Tanto o Lucchese Hoffman também tem uma perspectiva de trabalho com erro, né? De que o erro é importante para a intervenção do professor. Então, em vez de não pode errar, que algumas pessoas tentam agir ainda assim, alguns professores, né? Os estudantes são punidos quando erram. Quando eles erram, o que está acontecendo? Por que eles estão errando? Porque a partir desse entendimento, eu posso intervir, eu posso fazer uma mudança efetiva naquela aprendizagem. Tem uma amiga que ela costuma dizer que eu preciso ler o código de barra da criança, do estudante, para poder. Eu preciso entender o que ele está falando para poder intervir. Gente, eu já disse para vocês que eu tenho 2 gatos e um deles está miando aqui de maneira bem chatinha. Eu peço perdão se vocês ouvirem, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Só se ficar insuportável. Então, vamos lá, próximo slide. Eu trouxe aqui para conversar um pouco, porque vocês foram muito legais, né? No que vocês descreveram e tal. Mas, assim, nessa perspectiva do erro, né? Se eu trabalho na perspectiva da 4ª geração de avaliação, não me interessa só saber o porquê da criança errar. Eu quero saber a que criança pela faixa etária, pelo tipo de atividade. Mas isso pode ser para qualquer faixa etária e qualquer nível de ensino, tá? Por que eu faço isso? Eu vou tentar olhar qual foi o erro e o porquê da criança ter errado. Então, aqui, se eu olho, por exemplo, o processo e eu vejo que a criança armou a conta errada, e vamos lá o quadro valor de lugar, né? Classe das unidades simples, né? As ordens da unidade, dezena e centena, viu? Professora Virginia sabe trabalhar com isso, né? Já ensinei isso durante muitos anos da minha vida, enfim. Se eu vejo que a criança colocou, na hora de armar a conta, ela armou errado, né? Eu consigo intervir. Ela não entendeu ainda, aqui eu tenho pistas de que ela ainda não entendeu essa questão, né, das ordens, né, do valor relativo, o que cada um significa, né? Porque nós temos o valor absoluto, que é o número, o algarismo, na verdade, e o valor relativo, que é o valor que ele recebe na ordem onde ele está, né? Na posição em que ele está no quadro de valor de lugar. Então, né, aqui, 486. O 6 vale 6 porque está nas unidades simples, o 8 vale 80 porque está nas dezenas simples e o 4 vale 400 porque está nas centenas simples. Então, esse 4 e esse 5 estão nos lugares errados, porque são unidades simples. Se eu analiso o processo, eu consigo descobrir onde a criança errou. E aí isso me mostra que eu preciso retornar isso aqui, porque isso não ficou claro para ela. E aí eu consigo intervir. Não me adianta muito saber o resultado se está certo ou errado. Eu quero saber como a criança chegou àquele resultado para poder intervir. Então, eu achei interessante trazer aqui para conversar antes de seguir adiante com vocês. Bem, durante alguns anos eu trabalhei como professora alfabetizadora.
Aí você vai falar, de repente as pessoas das outras licenciaturas, né, de língua portuguesa vão adorar. Mas tenta fazer um exercício de, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é como é o que eu pretendo mostrar, melhor dizendo, é como eu trabalhava com essa questão da reflexão da prática docente. Então, tenta fazer um exercício de como você pode. Você vai me ouvir, vai ver o vídeo, vai ver o material, e você tenta fazer um exercício de pensar como você faria isso na sua área. Porque é um processo reflexivo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar a produção de um mesmo aluno. Eu fui professora há 2 anos dele. E aí é muito legal de dizer o seguinte, que a gente nunca compara uma pessoa com outra pessoa, e sim com ela própria. Por que a gente compara a pessoa com ela própria? Para a gente ver o que ela avançou, o que ela precisa melhorar. A Maria Tereza Esteban, ela trabalha com a perspectiva do ainda não, né? Do ainda não saber. Então, ela tenta fugir da dicotomia do saber e não saber, que é o quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. E parece que não, mas ela traz esse ainda não do Ernest Bloch, e ela traz para o ainda não saber. Esse ainda parece que é uma palavrinha que não faz muita diferença, mas ele faz toda a diferença, porque o ainda traz um movimento, traz a potência. A criança ainda não sabe, ela pode vir a saber. O não saber parece que é uma coisa taxativa. Lembra daquela musiquinha de criança? Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Pois é, se você continuar com a música, você vai lembrar muito bem onde ela vai parar. A ideia de que o não saber é a ausência de conhecimento. Então, quando você transforma esse não saber em ainda não saber, ele é muito mais potente. Então, a partir dessa perspectiva, né, a minha escolha teórica foi essa, não apenas por me sentir contemplada nessa perspectiva teórica, aí você pode até falar, se você olhou ao meu lado, sabe, você foi orientando dela, sim, eu fui orientando dela. Mas não é só por isso, eu não, tenho certeza de que a Maria Tereza Esteban, ela traz uma discussão política do fracasso escolar, que eu considero muito importante, né? Que se a gente for olhar bem, são sempre as mesmas crianças que fracassam, e qual é a dimensão política do professor quando ele faz isso. Então, não tem o professor isento, não tem um professor que não se posiciona, o fato de você não se posicionar já é um posicionamento, como diria o Paulo Freire. E aí, quando eu falo política, eu não estou falando política partidária, mas no sentido mais amplo do posicionamento político. O que significa você não pensar como você pode ser um professor melhor? Quando você faz isso, você está trabalhando na perspectiva de uma educação não de direito, mas de privilégio. Porque tem crianças que elas vão aprender a partir da escola. Por quê? Porque existem crianças mais inteligentes que as outras? Não. Porque existem crianças que têm mais possibilidades, que têm mais acesso do que as outras. Nós vivemos num país extremamente desigual. Tá? E algumas crianças, desde o nascimento, terão todo o acesso do mundo, um conhecimento que é validado, né, e legitimado pela escola, enquanto as outras não terão. Muitas vezes terão o primeiro acesso na escola. Tá? Então, você inclusive comparar a criança, ou adolescente, ou estudante a uma perspectiva universal, você está sendo... O que você faz isso, né? O que significa essa escolha, né? Então, nós somos diferentes, a Tereza também trabalha... Eu falo Tereza pela proximidade, mas às vezes eu tomo cuidado, porque se num trabalho ou numa escrita você, né, às vezes é influenciado pela minha proximidade com ela e coloca lá Tereza, e na verdade no trabalho acadêmico a gente trabalha com o sobrenome do autor. Estou brincando com isso porque isso já aconteceu algumas vezes. Eu sempre falo assim, gente, eu convivo muitos anos com ela, mas quando eu vou citá-la nos meus trabalhos é Esteban, não é Tereza. Tereza, quando eu tomo café, eu ligo para ela. Ah, então eu faço essa brincadeira porque eu sei que essa confusão às vezes acontece. Então, a Tereza trabalha com a ideia da diversidade, isso está presente no texto, né, na recomendação de leitura, que ser diferente é normal e que nós gastamos assim, nós fazemos um esforço hercúleo de Hércules, lembra do Hércules? Para tentar homogeneizar os processos de aprendizagem e ensino, quando o que nos constitui mesmo a potência do trabalho pedagógico é o fato de nós sermos diferentes.
nós aprendemos com o outro porque nós somos diferentes. Aí ela trabalha, né, com a perspectiva do Levi-Vygotsky, que trabalha com zonas de desenvolvimento proximal, né, que eu aprendo com o outro. Tem uma dimensão da aprendizagem que é intrapsíquica, que é do sujeito, e tem outra que é interpsíquica, que eu aprendo com o outro. Então, né, para o Vygotsky, a aprendizagem ela gera o desenvolvimento. Então, você vai ficar desestabilizado e essa possibilidade de aprender vai provocar o desenvolvimento interno da criança ou da pessoa. Enfim, é uma perspectiva bem diferente, por exemplo, do trabalho do Jean Piaget, e que eu considero bem mais interessante, né? E que traz ainda muita seriedade da importância do trabalho do professor, porque é na relação com o outro, né, que a aprendizagem acontece. Então, eu trouxe aqui, vou mostrar rapidinho os 3 trabalhos da mesma criança, para que vocês vejam a diferença. Nesse primeiro aqui, eu vou voltar aqui, tá? Vocês vão ver que está bastante difícil de entender o que é que está escrito. Eu sei porque eu já conheço o texto há bastante tempo, mas eu reconheço, né? Não segmenta as palavras, muitos erros, muitas omissões e a letra muito pequena. Era uma criança que usava óculos e durante 2 anos eu poucas vezes vi com óculos, sempre acontecia alguma coisa, então eu enxergava mal, isso não dificultava. E aí, nesses 2 anos, são 3 trabalhos para vocês verem que o trabalho que foi feito possibilitou a aprendizagem dessa criança. Então, esse é o primeiro texto. Um segundo, que já dá para ver uma diferença, né? As palavras estão... Ainda tem palavras juntas, mas muitas já estão separadinhas, bonitinhas e tal. Ainda tem alguns erros, mas isso também eu vou conversar com vocês. Espera aí, guarda um pouquinho. E um terceiro, que é bem mais visível e bem mais fácil de entender. Vou voltar no primeiro, tá? Que aí eu vou falar algumas coisas. Enfim. Isso aqui era uma atividade de escrita espontânea. Espontânea não, né? Porque não foi uma coisa que eles escreviam a partir deles. Isso é mentira. Uma atividade livre. Eles tinham que fazer, mas eles podiam escolher a temática que eles iam trabalhar. Sejamos honestos, né? A prática pedagógica é intencional e planejada, né? Então, e eu partia sempre do princípio que só se aprende a escrever escrevendo e lendo muito, né? Então, eu fazia muitas atividades de leitura e escrita com eles. E escrever, a gente escrevia muito, e eram diferentes intervenções e diferentes propostas, tá? Então, isso daqui, uma vez por semana, agora quem escreve a história sou eu, e é esse menino. Não sei se pelo desenho vocês conseguem perceber, né? O Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. Vejam aqui o avião. Lembra das Torres Gêmeas? Isso aqui foi no início dos anos 2000, foi um pouco depois. Então ainda estava bem recente, né, do que havia acontecido. Já tem um tempo que eu não trabalho com criança, né? Aqui nós vemos uma pessoa aí em cima do Cristo Redentor. Será que era o Renato Aragão? Né? Eu, na época, não perguntei para ele, me arrependo hoje. E ele escreve assim: o Cristo Redentor é a Estátua da Liberdade. Vocês vão ver, olha, muito pequeno, muitos erros, trocas de letras, olha, omissões de letras, né? Era uma vez um Cristo Redentor. Ele foi embora comprar cebola roxa e viu a Estátua da Liberdade. Aqui eu não sei o que é e como eu não perguntei para ele, mosquei, né? Então ele convidou ela para ir ao cinema. 5 anos depois eles se casaram no civil e foram felizes para sempre. Essa situação aqui é muito interessante, porque quando eu peguei a turma estava toda alfabetizada, era uma turma de 3º ano do ensino fundamental. E 3º ano? Era 3º ano do ensino fundamental. E já tem um tempinho, né, gente? Mas a professora não está com Alzheimer. E aí, o que acontece? Eu fiquei meio cabreira com ele, com esse menino, porque era difícil de ler o que ele escrevia, né? Por conta da letra muito miúda, dessas questões que eu já trouxe aqui.
E aí eu cheguei pro pai da minha filha, que é da área de saúde, que não tem nada a ver com educação, e fiz uma provocação. Falei, duvido que você leia o que ele escreveu. Desgraçado, não leu. Tô brincando, tá, gente? Não acho que o pai da minha filha é desgraçado, não. Tô brincando assim, cara, ele me deixou de calça arriada. Porque ele era da área de saúde e eu era da área de educação e eu não queria ler, eu tinha uma vontade. Então eu fiquei muito constrangida com aquilo. Estou mostrando para vocês o meu processo. Eu falei, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que encontrar estratégias para essa criança melhorar. Essa escrita, né? E falava muito com ele, olha, você precisa escrever para o outro também. A gente não escreve só para a gente, né? Se não for compreensível para o outro, se o outro não entender o que você está escrevendo, a gente não se comunicou. Então, né, tinha todo um trabalho com ele, tá? Com a turma, na verdade, com ele de maneira mais próxima por conta das necessidades que ele tinha. Então, eu parei de compará-lo a uma criança que eu achava que era ideal e comecei a enxergá-lo como ele realmente era. E aí, nesse processo, ao enxergá-lo como ele era, eu pude intervir, eu pude agir, eu pude oferecer estratégias para ele. Né? Na segunda composição escrita, já passou um tempo, né? Muitas atividades diferentes, atividades de escrita, de leitura, enfim, né? Que se eu for descrever aqui, vai levar bastante tempo. E aí ele escreve assim, em todo o mundo, existe uma festa que se chama Festa Junina. Ela é uma festa típica, com comida típica, roupa típica, jeito típico e até jogos. Mas uma coisa principal é o casamento. E o xerife sempre está de prontidão. Enfim, até acabou aparecendo o nome dele, mas, enfim, né? Não tem como saber escola e sobrenome, aí não tinha como tirar da história porque ele assinou, né? É porque é uma coisa recomendada, né? Que a gente mantenha o anonimato, né? Enfim, que é uma produção da pessoa. Mas, vamos lá. Vejam a riqueza de detalhes do desenho dele, porque era uma criança que desenhava muito bem. E até me perguntaram assim, Virgínia, ele tinha fixação por casamento, né? Porque na outra anterior, ele também, na outra história também, ele falava sobre casamento. Aí eu brinco, né? Será que a fixação era dele ou era minha? Porque fui eu que selecionei essas histórias. Não tem como responder isso, já se passou muito tempo, né? Mas, enfim, se eu olho para uma criança idealizada, uma criança imaginada, eu vou falar, nossa, uma criança, depois de um ano de trabalho, que isso aqui já tinha passado um ano, ainda está botando o ponto no lugar errado, ainda está escrevendo festa sem o S. Se eu começo a achar o erro, eu não enxergo aquilo que ele está me apresentando. A nossa relação com o erro, ela precisa ser remexida, precisa ser repensada. Não o erro como ausência de conhecimento, mas o erro como parte do processo. E também é necessário olhar essa pessoa não a partir de um padrão, de um modelo que eu tenho idealizado, mas enxergá-la a partir de quem ela é. Seguindo aqui, no próximo texto. Volto a dizer, se eu fico catando o erro, e o professor ótimo para detectar erro. Eu vejo aqui, caramba, cadê o erro? Na letra maiúscula e tal, certo? Eu não vejo as coisas que ele escreve. Olha que interessante que ele escreve para mim. Escreva com as frases certas e preste mais atenção. Escrever também é uma brincadeira, só que nessa brincadeira se usa lápis, borracha, computador e um caderno. Na próxima vez, escreva com perfeição. Quando terminar de escrever, leia e releia novamente. Se tiver dúvidas, pergunte ao professor. Na próxima vez, faça o que eu te disse, não se esqueça. Isso aqui é porque a gente fez todo um processo de correção textual coletiva que culminou na escrita de bilhetes para os colegas. Então, tinha todo um processo negociado no início. Uma vez por semana eu pegava um texto de uma das crianças e fazia uma correção textual coletiva com eles. E ia apontando, olha, esqueceu o parágrafo, esqueceu a letra maiúscula, o ponto, a vírgula, e ia apresentando as informações sobre a língua portuguesa. Depois de um tempo, eu comecei a propor que eles escrevessem para os colegas aquilo que precisava ser melhorado no texto.
E essa é uma produção dessa criança que me deixa bastante emocionada, que ele fala que escrever também é uma brincadeira. Né? Então foi todo e assim, a gente escrevia muito, porque só tem um jeito da gente melhorar a escrita, é pensando, né, que a linguagem escrita ela tem questões muito próprias e o exercício, né? Não um exercício de memorização, mas um exercício que faz parte da sua vida, da necessidade de aprimoramento para que o outro possa ler. Então, e esse menino fala assim, poxa, a gente trabalhava muito, mas não era chato. Porque ele fala aqui textualmente que escrever também é uma brincadeira. Então, isso eu fiquei bastante feliz, né? Foi um retorno muito interessante para o meu trabalho, né? Que mostra que eu estava no caminho certo. E assim, como eu pensava a questão das atividades? Às vezes eu fazia uma proposta e dava tudo errado. Então, eu pensava outra proposta. Não dá para você ficar parado. É mais ou menos como... acho que eu já usei esse exemplo aqui num dos vídeos. Você pensa, você tem que ir num lugar X. E aí você, sei lá, pega um ônibus, aí o trânsito está parado. Se você continuar ali, você vai se atrasar. Né? A sugestão é descer e pegar outro transporte, né? De preferência um transporte em trilho, que vai mais rápido, né? Ou então pegar também um táxi ou Uber, na perspectiva de que ele não tem aquele caminho, aquele itinerário, né? Ele pode fazer outros itinerários, então talvez seja mais rápido, né? Mas enfim, né? A gente usa a avaliação na nossa vida corriqueiramente para mudar aquilo que precisa ser mudado, né? Eu visto uma roupa, ela não ficou legal, eu penso se eu vou levar um tamanho maior e se eu vou ajustar. Porque de repente, levando um tamanho maior, levando numa costureira, ajustando ali, ajustando aqui, ele fica o vestido, a calça, a blusa, fica legal no meu corpo. Então, né, a gente usa a avaliação nessa perspectiva. Por que na escola a gente vai usar a avaliação para classificar? E não para como eu posso fazer para garantir aprendizagem efetivas para os meus estudantes, para as minhas estudantes. Né? É um pouco nessa perspectiva, né, a minha defesa. Um pouco não. Aí eu estou usando de eufemismo, né? Estou fazendo uma defesa veemente. Enfim. Isso aqui foram outros bilhetes que outras duas crianças escreveram, ainda nessa perspectiva de vamos escrever bilhetes para o nosso colega, oferecendo dicas de língua portuguesa. Aí você vai falar assim, mas está cheio de erro. Mas existe ainda um tempo entre você saber a informação e você conseguir, de fato, usar aquela informação. Ainda mais em crianças pequenas. Às vezes, a gente tem assim um nível de exigência com as crianças que são um nível absurdo. Por exemplo, a gente fica com dúvida de português, o que a gente faz? A gente vai no corretor do celular, a gente vai no dicionário, mas a criança de 8 anos não pode errar. Ela tem que escrever sem erro. Gente, pelo amor de Deus, não existe. A gente comete erro, eu viro e mexe aí, eu estou corrigindo o trabalho, estou avaliando, fazendo parecer de texto, e eu não consigo, eu saio colocando vírgula, ponto e vírgula, ponto, corrigindo tudo. Infelizmente, né, é um hábito, né, que a educação básica me deu. Mas assim, como a gente vê pessoas adultas com tanta dificuldade na escrita, mas as crianças elas têm que escrever de maneira perfeita. A gente tem que ter uma certa tolerância, né, de que elas precisam ter mais liberdade para a escrita. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter o compromisso de que essa escrita precisa melhorar. Porque eu também fico bastante assustada, né? E eu sei que isso tem a ver mais com os percursos de escolarização do que propriamente com as pessoas, porque muitas vezes a pessoa chega na graduação com muita dificuldade de usar a língua escrita, a linguagem escrita, melhor dizendo, como possibilidade de comunicação, não sabe usar a língua portuguesa. O texto é truncado, não sabe ler, não sabe formular uma questão, não sabe se expressar. Então, né, tem um equilíbrio aí. Também eu não acho que é para chegar no 7º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Mas não é com 8 anos que eu vou exigir a norma culta para essa criança. Acho que eu me fiz entender, né? Porque senão a gente vai tirar essa possibilidade dela usar a criatividade dela, né? E fica uma escrita empobrecida, né? Chata, que também não é legal. Então, quase que eu passei adiante sem falar com vocês. Olha só. Esse texto é bem legal, esse bilhete. Eu acho que você deveria ter mais atenção na hora de escrever,
nos erros ortográficos e nas pontuações, e nos travessões principalmente, porque eu reparei que as falas estavam sem travessões e tinha travessão no lugar errado. Se você cata o erro, você não vê o que ela aprendeu. É fácil achar o erro, né? O mais está sem o i, travessão está com cedilha, né? Então ela ainda não aprendeu essa regrinha de que entre duas vogais o S é dobrado, né? Mas veja você, vou chamar a sua atenção, espero que você consiga ver. Se você perceber que o S está destacado do resto das outras letras, por quê? Porque tem uma sombra de cedilha aqui e tem uma sombra de tio. Ou seja, essa criança ficou na dúvida. Ela não sabia se era com cedilha ou com S. Quem nunca, não é? Aqui é muito simples a sua intervenção. Você chegar para ela, já que é um processo dialógico, né, compartilhado, responsivo, construído. Fulana, você tinha razão. Você ficou na dúvida, né? Isso acontece comigo direto. Pois é, deixa eu te falar um negócio. Essa estava certa, era com C cedilha. Tá bom? É só você trocar. Problema resolvido. Tcharam! Às vezes, né, como diria o poeta, né, quem me dera que o mais simples fosse visto como o mais importante, né? Nem sempre as soluções elas são gigantescas ou soltaremos fogos de artifício. Às vezes é o mais simples possível, né? Enfim, outra coisa que eu quero mostrar para vocês nesse texto que é bastante legal. Olha aqui. Eu acho que você deveria ter mais atenção na hora de escrever, nos erros ortográficos, nas pontuações e nos travessões. A pessoa ficou na dúvida com o uso da vírgula ou do conectivo. Olha que legal, ela viu que tinha mais um elemento. Então, ela apagou o E e colocou a vírgula. Isso aqui é dificílimo. Tem gente que usa vírgula, tem um amigo meu que é professor de língua portuguesa que fala que é saleiro de vírgula. Sai botando a vírgula em tudo quanto é lugar. Onde cair, caiu. Ela demonstra aqui que ela sabe. Quando você vai fazer uma lista e você vai numerar elementos, ela demonstrou que ela sabe como usar a vírgula. Palmas para ela, estrelinhas coloridas. Tem muita gente adulta que ainda não sabe fazer isso. Agora, se eu fico preocupada em caramba, mas ela usou travessão com C cedilha e o ortográfico está sem acento, eu não consigo ver o que ela me apresentou, que é bem legal, eu acho, né? O segundo texto aqui ela vai também enumerando, né? As dicas dela, ela decidiu fazer assim dessa forma, tá? Só para mostrar como existem diferentes possibilidades, né? De você usar a escrita nessa perspectiva. Por fim, eu trouxe aqui duas questões de prova que a minha filha fez quando ela estava nos anos iniciais do ensino fundamental. Não citaria a escola, nem nome de professor por questão básica. E não estou aqui para falar da professora ou da escola, mas dessa lógica da avaliação de desempenho, do resultado e não do processo. Tá? Que é essa lógica que a gente está tentando aqui colocar em xeque, mostrar que isso é empobrecedor, que a avaliação pode ser muito mais interessante. Então, olha que interessante isso aqui. Nossa, falei interessante e interessante duas vezes. Ao vivo é assim, né? Quer dizer, não será para você, mas para mim é. Chapeuzinho Vermelho saiu pela floresta para colher frutas fresquinhas para sua avó. O lobo viu a menina e resolveu fazer uma aposta com ela para ver quem conseguia colher o maior número de jabuticabas. Chapeuzinho conseguiu colher 138 e o lobo 155. Qual é a diferença entre a quantidade colhida pelos dois? Trazer o vídeo da semana passada, com a professora Andréia, se não me falha a memória, a professora Diana, minha colega, em que elas falam da questão da pegadinha, né? Que ainda é muito comum e que não tem o menor sentido. Numa situação de concurso, em que é para selecionar mesmo, porque o concurso é isso, não tem vaga para todo mundo, então a lógica é classificar, é hierarquizar, faz sentido. Mas no terceiro ano do ensino fundamental, não. É só para mostrar que a criança não sabe.
Gente, não é porque a criança vai fazer concurso na vida que eu já vou começar a fazer isso, né, no ensino fundamental, nos anos iniciais, no primeiro ano do ensino fundamental, na educação infantil. Gente, pelo amor de Deus, para tudo. Vai ter um momento na vida escolar dessa criança, desse adolescente, em que ele vai precisar saber a pegadinha, saber se acalmar no momento da prova, saber estratégias, né? Não sei essa questão, vou fazer as questões que eu sei primeiro, depois eu volto para as mais difíceis, as que eu tenho, por último, as que eu não tenho certeza. Beleza? Isso é super necessário, é legítimo, é direito dele aprender. A escola precisa ensinar. Quando ele estiver numa situação dessa, em que ele tiver que competir por uma vaga, porque infelizmente ainda não temos vaga para todo mundo, mas não aqui. A professora colocou uma pegadinha. O que ela fez? Usando os termos da subtração. A professora Virginia ainda lembra dessas coisas, hein? Minuendo, subtraindo, diferença o resto. Então, minuendo é um número maior, subtraindo é menor, diferença o resto, o resultado. Aí abre o parênteses, a gente ensina para as crianças que o número maior tem que vir antes, porque não dá para tirar o maior do menor. Isso não é verdade. A gente acha que se a gente facilitar, vai ajudar lá na frente. Só que depois, né, quando avançar na escolaridade, vai aprender que tem número negativo, tem número fracionário, número decimal. Então, isso não é verdade que a gente ensina. Tá? Mas tudo bem, dentro dessa lógica aqui de armar uma conta, uma subtração, o minuendo é o número maior, ele precisa vir em cima, o subtraindo bem embaixo, que são os termos, né? E a diferença para poder calcular a diferença ou o resto. Beleza. O que ela fez? Ela colocou o número menor na frente e a minha filha caiu na pegadinha. Bom, era uma prova de problemas, 4 problemas. Aí eu já considero complicado, porque se você tem 4 problemas, isso significa, e se você coloca no universo de 10, de 100, significa que cada um vale 2,5. E ela não considerou nada. Então, a minha filha tirou 5 nessa prova. E quando eu perguntei para ela como você se sentiu quando ela pegou o resultado, ela me disse: eu me senti chorando por dentro. Achei aquilo tão triste, tão violento, sabe? Não é só porque é minha filha, seria para qualquer criança, tá? Então, veja, por exemplo, trazendo questões para a gente pensar, tá? A minha filha, ela indicou a conta, a operação matemática correta. Ela não botou uma conta de adição, ela não botou uma conta de multiplicação, de divisão. Ela indicou que era uma subtração. E veja que interessante, mesmo ela tendo feito essa conta doida aqui, que ela trocou os termos, se você olhar, né? 8 menos 5 dá quanto? Dá 3. Aí aqui, olha que doido que ela fez, né? Mas a gente está falando da perspectiva do erro como construção do conhecimento. Ela viu que o 5 não dava para tirar do 3. O que ela fez? Ela pediu emprestado para a centena. Então ela fez 5 para chegar a 13. 8. Fazer uma pergunta para você. Esquece que é minha filha. Dá para dizer que essa criança não tem conhecimentos matemáticos? Que ela não sabe subtrair? Ou ouso dizer, né? Será que ela errou porque ela foi induzida ao erro? Não vou responder, vou deixar para você pensar. Qual é o objetivo, pedagogicamente falando, para que eu faça isso? A gente precisa entender, já falei isso aqui, vou falar de novo. A prática pedagógica é intencional e planejada. É desse lugar que eu parto. Onde eu quero chegar? Uma das críticas que é feita ao trabalho do Bloom, né? Não é a formulação de objetivo, é você colocar, porque se você pensa na taxonomia dos objetivos educacionais, o conhecimento é a primeira categoria, a avaliação é a última. Qual é o problema de se trabalhar com essa perspectiva? É que você avalia ao final para detectar quem conseguiu ou não atingir os objetivos. É uma avaliação numa perspectiva classificatória. Se você avalia ao início, durante e ao final do processo, se você avalia de maneira mais ampla, você pode intervir quando for necessário. É bem mais interessante, né?
Seguindo aqui a última questão que ela errou. Cansada de caminhar pela floresta e ainda com fome, hashtag estamos juntas, né? Chapeuzinho resolveu parar para descansar e fazer um lanche. A menina tinha R$ 50 da sua mesada e gastou 12 comprando uma fatia de bolo de chocolate e um suco de laranja. Aí eu posso fazer um comentário cretino? Gente, eu jamais misturaria suco de laranja com bolo de chocolate, mas enfim, cretino, tá? Ao fazer essa compra, às vezes a gente também coloca umas coisas. Até a ideia foi muito boa, porque ela, trabalhando numa perspectiva interdisciplinar, pegou uma história, né, Chapeuzinho Vermelho, e formulou os problemas. A ideia foi muito boa. Mas estou tentando mostrar para vocês como a gente, né? Eu fui tentar conversar com a sua professora quando o resultado saiu e ela veio me pedir desculpas. Eu falei, mas eu não quero seu pedido de desculpas, não, porque às vezes pode ficar um pouco assustada por ser professora da UERJ e tal, trabalhar com avaliação. Eu falei, não, eu só gostaria que você pensasse quais são os seus objetivos e o que você vai fazer a partir daqui, né, com esse erro. Né? E tentando mostrar para ela que esses erros não eram tão errados assim, que eles tinham uma lógica. Que é a partir daí que ela pode, que é o legal, né? Que é o pulo do gato, que ela pode pensar intervenções e pensar estratégias, né? Metodológicas. O que ela vai fazer? Quais são as atividades que ela vai propor, né? Então, veja aqui. A minha filha, estou usando o termo pedir emprestado, que é o mais conhecido, tá? Ela tinha feito direitinho lá. Aqui ela deu mole, papou mosca, preguiça, sei lá o que, esqueceu do zero aqui. Ou então ela demonstra uma dificuldade com a dezena exata, né? Que ainda não entendeu que esse zero aqui, na verdade, como são 5 dezenas, então, né, ele não é o zero propriamente dito, né? São 5 dezenas, são 50. Então, é que ela precisaria, né, da ajuda da dezena para poder fazer a conta. Então, ela não fez. Né? Ela errou e a professora não considerou, embora ela tenha feito uma subtração bonitinha. Aí na ocasião, um pouco antes disso, eu tinha instituído uma mesada para minha filha de R$ 50, que até está defasada, porque desde essa época está R$ 50. Mas enfim, né? Como ela quase não gasta dinheiro, ela, se bobear, ela tem mais dinheiro do que eu, porque ela guarda. Enfim, na ocasião, né, eu tinha uma diarista que trabalhava comigo, né, 2 vezes por semana, e ela comentou com essa pessoa, ela falou assim, né, eu instituí a mesada de R$ 50 e o pai instituiu uma mesada influenciado por mim de R$ 10. Ela virou para essa pessoa que trabalhava comigo na ocasião e falou assim, meu pai é pão duro, né, a mesada dele é 4 vezes menor do que a que minha mãe me dá. Então, era uma menina que fazia esse tipo de cálculo, que é muito mais elaborado do que dessa conta aqui. Mas que na relação pedagógica com a professora, esse tipo de comentário não podia aparecer. E ela não podia conhecer a menina como ela realmente era, e os conhecimentos matemáticos que ela realmente possuía. Então, esse tipo de realidade, de intervenção pedagógica, não favorece o diálogo e não nos favorece conhecer as crianças, os estudantes, os adolescentes, os jovens como eles são. E aí, se eu não conheço, eu não posso intervir de maneira qualitativa, efetiva. Eu não posso oferecer a ele aquilo que ele precisa para ele poder avançar. Para terminar esse assunto, né, a Maria Tereza Esteban, no texto, ela fala que a gente precisa assumir a diferença como constituinte dos processos de aprendizagem e ensino, que a gente precisa parar de forçar a barra, de trabalhar com a ideia de uma homogeneidade idealizada e assumir essa heterogeneidade, que ela é real e ela é constituinte dos processos de aprendizagem e ensino, e ela é potente, porque é a partir da diferença que eu aprendo com o outro. Enfim, esse processo de pensar a minha prática, de pensar a melhor intervenção pedagógica, eu levo comigo quando eu assumo como professora da UERJ. Então, eu começo também a pensar como avaliar os estudantes primeiro, durante um tempo, eu trabalhei apenas nas turmas de pedagogia e depois eu fui trabalhar nas turmas das outras licenciaturas. Então, eu fui fazendo todo um processo, seminário,
resenha, crítica, até que eu cheguei, né, estava tentando evitar a prova, porque eu queria sair dessa ideia de escolar avaliação de prova, até que eu cheguei, eu percebi que era interessante dar a prova, mas eu falei, como eu vou fazer uma prova diferente? E aí eu cheguei a uma posição muito legal, que é a seguinte, eu formulava 6 questões sobre o conteúdo daquele que ia ser cobrado naquela prova. Os estudantes e as estudantes recebiam aquelas questões com 2 semanas de antecedência para estudar, pensar, né, como que eles responderiam no dia. A prova seria feita no dia, e eles teriam que escolher uma ou no máximo 2 questões para responder, escrevendo um texto. Na aula anterior, a gente fazia uma revisão, então a gente discutia todas as questões, qual era a minha expectativa, né? Qual era o gabarito, o que eu considerava correto, o que eu não considerava, o que não podia deixar de faltar. Aliás, melhor dizendo, o que não podia deixar de comparecer, né, naquela questão para ter a pontuação máxima, né, para que o texto fosse considerado nota 10 e tal. E eu posso te dizer que foi um processo bem interessante. Primeiro, porque eles sabiam quais eram as minhas expectativas em relação àquela prova. Então, tinha um pouco de ansiedade, sim, porque a prova ela traz um pouco de ansiedade pela maneira como ela foi sendo trabalhada ao longo desse tempo. Mas não via nenhum estudante tendo insônia, tendo problema estomacal, coisas do gênero. Era uma coisa que era tranquila. Eles chegavam lá sabendo o que os esperavam e quais eram as minhas expectativas. E eles formulavam, né? Formulavam não, eles redigiam um texto. E eu posso dizer que foi uma experiência muito rica. Nesse momento não está podendo rolar, né, por conta dessa situação de pandemia, mas que foi uma situação muito rica, porque eu percebi resultados muito bons. A prova, na verdade, acabou sendo uma desculpa para estudo, né, para que eles estudassem, que deveria ser isso, né? A prova em si não é o objetivo final, ela é uma desculpa para o processo de aprendizagem, ela é um instrumento para o processo de aprendizagem. Então, quando se investe no processo, na qualidade do processo, o resultado também aparece. Não tenho dúvida disso. Infelizmente, no contrário, quando eu invisto no resultado, eu posso tirar 10 numa prova, posso aprender como responder aquela prova, mas não necessariamente aquele conhecimento eu vou aprendê-lo. Ele vai seguir comigo. Muito provavelmente eu vou aprender apenas para fazer a prova e eu vou esquecer tão logo aquele conhecimento não seja mais necessário, eu vou descartá-lo. Então, fica uma reflexão aqui, né? Qual é o nosso objetivo principal em relação às práticas avaliativas, né? Eu estou preocupada com uma nota, com um diploma, que também é necessário, também é importante, ou eu estou preocupada com o processo formativo do estudante, que a partir desse processo as outras coisas virão a rebote. Eu particularmente, eu posso dizer para vocês, eu faço uma defesa veemente dessa segunda possibilidade, entendendo que o resultado também aparece quando a gente se envolve com essas questões, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco diferente, né? Enfim, mostrando o material para vocês. A ideia aqui foi mostrar um pouco desse meu processo formativo, mostrar que eu não fiquei parada no tempo, né? Que eu pensava como é que eu podia intervir melhor na época da educação básica, e também fiz o mesmo na universidade. Bom, é um convite, agora que você está lendo tanta coisa aí, está pensando tanta coisa, que você possa fazer o mesmo, tá? Fique em casa, se cuida, um beijo e até o próximo vídeo.